Sou músico há mais de 50, 60 anos em 2 cordas, sempre exerci essa profissão, dentre outras. E a música, ela entrou para mim, na minha vida, aí com 18 anos mais ou menos, com uma banda que se apresentava em 2 córregos, numa praça, na Praça da Matriz, ao lado da igreja. Todo ano essa banda se apresentava, e vários anos eu assisti ela. Foi ali que me motivou, principalmente porque tinha um senhor que tocava clarinete, que foi meu professor. Esse senhor tocava clarinete e ele tocava um choro que eu nunca mais me esqueci, nunca mais esqueci esse choro. Esse choro, ele se chamava André de Sapato Novo, eis o nome do choro. Esse choro me cativou muito, gostei muito. Eu vi aquela banda se apresentando, tocando ali, senti, e o clarinete que esse senhor tocava, que foi meu professor. Então esse período dessa banda aí, que foi um período de uns anos aí, terminou, passou, mas eu guardei amigos dessa turma aí. Acho que foram 3 ou 4 amigos, Olívio Bush, Paulo Scatimburgo, Daniel Nino, um pessoal que era muito amigo meu. Esses amigos, com mais esse professorzinho, eu comecei a iniciar a carreira de música nisso aí. Mas essa banda, ela ficou parada um período aí. Parou, ficou quieto, parado, acho que uns anos, talvez 1 ou 2, não sei. Aí aconteceu um caso em 2 córregos. Faleceu o prefeito Arthur de Carvalho, que era prefeito da cidade, faleceu. Quando ele faleceu, assumiu Inácio Diniz Simões, um amigo meu, conhecido também, como o outro também era conhecido. Esse prefeito, logo nos primeiros dias que ele assumiu, ele chamou eu, porque eu tinha aquele relacionamento com músicos. Tinha um relacionamento com esses músicos e eu continuava tocando, ensaiava com eles, fazia as coisas e tal, criava alguma coisa, mas não existia banda. Aí ele queria formar a banda, ele me chamou para formar uma banda. Ele tinha um carro verde Chevrolet. Ele partiu para São Paulo e trouxe o que eu precisava. Eu fiz uma relação de instrumento, ele trouxe no carro dele. Uma relação de instrumento. Eu coletei todos os músicos que eu podia, né? E ele me deu uma sala de ensaio e eu pedi também a contratação de um maestro. Ele contratou realmente um maestro. Esse maestro chamava-se Edu Valério, veio da cidade de Jaboticabal para formar então essa banda que esse prefeito Inácio Diniz Simões queria. Essa banda foi realmente formada, começou a tocar e teve sequência, teve muita sequência, mas durou apenas aquele final de mandato, 2 a 3 anos só, porque teve um ato de um prefeito sequente que exterminou com essa banda. Eu fui exterminado da banda. Terminou a banda aí. Esse prefeito, eu não comento nem nome dele. Muito bem. Acabou. Ficaram 40 anos que o Denis, aliás, o outro Grael aí falou. Ficou 38 anos sem banda em 2 cordas. Esse período aí, eu vivi aquela banda, aquela primeira, vivi essa segunda que eu trabalhei, formei, toquei junto com esses meninos novos que tinham ali formando, mais o antecedente da banda que existia lá, dos meus 18 anos. Aí essa banda acabou, 30 e poucos anos ficaram isentos de banda na cidade, não tinha banda. Aí que surgiu então esse prefeito, José Salata, com o secretário Eudes Grael Tabras. Esse secretário da Cultura me procurou. Aí, de novo, quase repetindo aquela história anterior, repetindo praticamente a história anterior. Vamos formar uma banda em 2 cordas. Vamos. Tem música? Tem. Tem instrumento? Tem quase. Nós compramos. O que falta? Isso, aquilo, aquilo outro.
E o maestro aí me credenciaram eu como maestro. Falaram, você vai tomar conta da banda. A banda viveu 10 anos. Desta data, 10 anos de banda foi mantido como eu maestro, e durante 10 anos eu consegui manter isso aí. Então ele me contou que a banda foi criada no ano de 2002 e no ano seguinte foi criada a associação justamente para atender uma necessidade que surgiu na época, que era de que a banda, para que pudesse receber algum apoio, seja de empresas privadas, ou seja do poder público municipal, ela precisava se formalizar, ela precisava ter um CNPJ, uma pessoa jurídica. Então foi aí que o Nelson, aconselhado por alguns amigos, começou a formalizar, né, a abertura de uma associação. Foi então que ele conversou com um advogado aqui da cidade, o Bartolo, que gentilmente se propôs a fazer um estatuto para a banda, né, um documento essencial para a criação de uma associação de graça. E assim ele o fez esse documento de graça para a associação, e a associação em 2003 ela se formalizou e passou a estabelecer, né, contratos com o poder público, a prefeitura municipal, recebendo, né, essa ajuda de custo aí para poder manter as suas atividades. Meu nome é Rodrigo Faxina, sou professor de bateria e percussão. Comecei com a música, eu tinha entre 12 e 13 anos. Comecei na igreja, uma igreja evangélica, e aí o pastor me incentivou, né, a tocar bateria e tal, mas assim, tudo era hobby, né? Eu ia lá, assistia o culto, tocava, e nunca tive essa pretensão de vir ser músico profissional. E aí os anos foram se passando, até um determinado dia, comecei a estudar em Jaú, né, com alguns professores, Paulo, Fábio, Carlos, e aí o seu Nelson me chamou para fazer parte da banda de coreto que nós tínhamos em Dois Córregos, que era a Associação Musical de Dois Córregos. No entanto, não tinha as aulas de música na época, né? Era uma banda de coreto, e eu ingressei nessa banda. Então ali eu comecei, né, eu já vinha da igreja tocando, mas aí eu comecei a ver o mundo musical um pouco diferente, né, do que eu estava vindo, que era da igreja. Então a gente começou a fazer parte ali, trabalhar com o seu Nelson Grael na associação, e assim, foi por alguns anos, né, a gente foi tocando junto, até que um dia surgiu a oportunidade do Projeto Guri na cidade, né? Nós fomos fazer a prova, passamos e começamos, no caso eu comecei a trabalhar no Projeto Guri, onde eu conheci o Denis, né, no Projeto Guri. A gente se conheceu no Projeto Guri, isso tem 16 anos que eu conheço o Denis, né? E enfim, né, começou aquela trajetória de dar aula de música para as crianças e tal, né? E claro, a gente também evoluindo, aprendendo cada vez mais. Eu comecei como baterista, depois eu passei a percussionista, né, trabalhar com os dois. E aí passou-se alguns anos, tinha uma coisa que as crianças que faziam o projeto Guri, eles saíam do projeto e não seguiam mais com a música, sabe? Às vezes pelo fato de ter 18 anos, porque era uma idade limitada, ou porque arrumavam um emprego e as aulas eram durante o dia, não tinha como dar sequência. E aí surge a ideia de formar uma banda municipal, né? Aproveitar esses alunos que não davam mais sequência, trazer eles novamente para a música, né? Então aí surge essa ideia,
E é onde a gente está aí há 14 anos que a gente iniciou esse trabalho de banda, né? E então começa, né? Eu, o Denis e o seu Nelson trabalhar nessa formação. E aí vai se passando o tempo, se vê a necessidade da associação ampliar, né? Porque daí a coisa começou a tomar uma proporção maior, né? A procura por aprender mais, enfim. Então assim, eu venho com a associação bem antes dela ser escola, né? Então vamos retomar. Começa com o seu Nelson lá atrás, a gente passa essa trajetória de banda de coreto, entra, né, a associação como escola de música, né, fazendo parte, né, junto com o Denis, e aí que começa a se ampliar com outros professores, né? Então, basicamente a minha história, né, musical é essa, né? Eu começo na igreja, venho passando até chegar na associação, e aí a gente toma um rumo diferente na parte musical, porque daí a banda também já tem uma outra visão musical, né? Ela vai abranger um conteúdo mais amplo, né? Então a minha especialização começa também a ser maior. Aí eu vou estudar fora, fiz aula em Campinas, né, com o Alexandre, tive alguns outros professores também, Bob White, que era um americano. Então assim, a gente precisou crescer também, né, por necessidade da banda também, né, crescer junto. Basicamente vem nessa pegada, né? Aí passa-se anos, né, a associação musical vai se passando até então que tem um ciclo que se termina, né? E aí a gente começa então novamente com a FICA, né? Que dá essa sequência para nós, né? Ela vem aí mantendo uma sequência e ampliando, né, outros horizontes, né? Antigamente a gente tinha uma associação que só focava em música, e hoje eles já conseguem focar em outros artes, dança, teatro, né? Então ela já dá uma expandida, né, nesse sentido cultural e artístico, né? Então, mas eu sempre falo, né, para os alunos que o foco foi lá atrás, onde a gente começou, né, com 3 professores, que era eu, o seu Nelson, o Denis, né? E assim, para eles entenderem o quão importante foi, né, lá o começo até chegar onde temos hoje, toda a estrutura que temos, né? Então isso é bem gratificante fazer parte assim da atual, né? Foi lá da associação e hoje da FICA, não tenha dúvida.
Até que veio outras coisas que aconteceram. Por exemplo, Projeto Guri. O Projeto Guri trouxe professores, trouxe 8, 10 professores para 2 coros que começaram a ensinar música no Projeto Guri. Esse Projeto Guri foi realmente um ato que, um dedinho também meu aí, porque eu fiz um contato com a secretária da Cultura do Estado de São Paulo, que era, na época, Cláudia Costin. Eu fiz um contato, aliás, foi meu genro que fez um contato com ela, e ela falou, não, 2 coros pode ter o Projeto Guri, já. Um documento aqui é o suficiente para a implantação do Projeto Guri. Porque eu tinha visto o Projeto Guri em Bauru, e eu fiquei meio legal. Falei, uma coisa tão interessante para os jovens, uma coisa. Eu vou atrás disso. Aí conseguimos com ela implantar o Projeto Guri 2 coros. Então, em 2006, eu me deparo com essa banda nessa situação, né, sendo apoiada por essa associação, e a associação ela começa a apoiar outros projetos, o Projeto Guri, que eu tinha recentemente entrado também. A associação ela acabava cedendo instrumentos, fazendo com que a oferta de vagas dentro do polo ela fosse maior do que fosse apenas com os instrumentos que ela dispunha. Então a associação ela deu essa contribuição de poder atender mais crianças, mais adolescentes dentro dos seus projetos. E aí a associação ela passa a apoiar outras iniciativas que eu fui acompanhando, um grupo instrumental chamado Grupo For, formado por músicos aqui da cidade. Ela deu um apoio muito grande para esse grupo. Também deu um apoio essencial para um projeto bem bacana que surgiu em 2010, que eu pude participar, que foi o projeto Cantando a Letra. Era um projeto formado por 5 músicos, por um quinteto, aonde esses músicos, eu fazia parte também desse grupo, nós visitávamos as escolas aqui da cidade, levando música para as crianças e fazendo uma espécie de concerto didático, onde as crianças conheciam os instrumentos, nós falávamos sobre os compositores, sobre aspectos da música, propriedades do som, enfim, assim, era algo bem bacana, bem voltado assim, para as crianças, algo bem didático. E a associação ela dava um apoio também financeiro para este projeto. E também a associação ela dava um apoio também à Escola Municipal de Música, criada em 2009. Ela tinha um prédio, porém não tinha os professores e tinha pouquíssimos instrumentos. A prefeitura ela dispunha de pouquíssimos instrumentos. Então a associação ela celebra um convênio com a prefeitura, aonde ela passa a ceder o material humano, né, os profissionais para ensinar, além de vários instrumentos musicais também para essa escola que se tornou o centro de formação de alunos para a Banda Musical Municipal de Dois Córregos, a banda jovem, aquela banda que foi criada no ano de 2008, aí uma junção de alunos que saíram do Projeto Guri, por causa da questão da idade, junto com os veteranos da banda de Coreto. Esses músicos que eu consegui reunir foram estão até hoje, alguns até hoje, e essas bandas se misturou com aquela banda misturou com a banda do Projeto Guri, ou melhor, músicos do Projeto Guri que já estavam se formando e coisa e tal, e ingressando nessa banda. Então esse início de banda, com o Salata, no caso, com o Eusner Grael, vive até hoje. Na sequência, com várias coisas que aconteceram, criação da associação musical, contratação de maestro, escola de música, uma porção de eventos e coisas que foi acontecendo. Os músicos não ganhavam, a prefeitura passou naquela luta com vereadores e coisa e tal, para votar isso, votar aquilo, para melhorar a situação do músico em Dois Córregos. Aí com
com esse lançamento dessa banda, que está até hoje. Contratação do maestro, criação da Escola Municipal de Música, consegui uma pequena quantia para cada estudante. Para cada estudante a prefeitura fazia um repasse de um dinheiro para manter esses meninos na escola. Isso aí funciona até hoje, essa banda aí é mantida ainda desse jeito. Eu consegui também, Projeto Guri, começava a soltar músicos e tal, com capacidade. Aí então, alguns queriam estudar e queriam estudar mais do que a nossa escolinha. Então Tatuí entrou. Tatuí, que é um centro de música, acho que é no Brasil, isso aí Tatuí é um ponto de música no Brasil, a gente conseguia pegar alguns músicos, daqueles músicos novos que tinham vontade de continuar estudando. Então o que aconteceu? Pega-se, vai-se, vereador, prefeito e coisa e tal, para dar condições para esses meninos que foram mais ou menos uns 8 ou 10 meninos aí, novos, que foram estudar em Tatuí. Então foi uma das coisas que a associação conseguiu, que eu, trabalhando, consegui, através da associação principalmente, que era a associação que eu levava a bandeira da associação, que eu levava por cima. Aí eu consegui, desses meninos, e vários deles se formaram em Tatuí, e tem um que até o Wesley citou aqui, de um que está no Rio de Janeiro, que foi meu aluno, começou no Projeto Guri, passou para mim, aluno na escola, foi professor da escola municipal e tocava na Sinfônica de Tatuí, porque se formou em Tatuí, e daí ele foi para o Rio de Janeiro, que está numa banda do Exército, não sei qual dela. Quer dizer, então todas essas coisas a gente conseguiu, por quê? Por causa realmente da associação. E aquele ímpeto de querer fazer, manter as coisas e continuar. Principalmente a continuidade que dá para a criança, para o jovem. Ele começar no Projeto Guri, que é um negócio, o Projeto Guri é meio sem muitas pretensões. O Projeto Guri não tem muitas pretensões, assim, de dar condições ao músico, porque é até 18 anos só. Agora, então, aí eu teria condições da Escola de Música Municipal aceitar alunos de mais de 18 anos, 19, 20, muito mais, e dando condições a esses músicos de ter outras opções, como o Tatuí, que aconteceu, e aí aconteceu várias coisas que desenvolveram dentro desses meninos, essas coisas aí que aconteceu. Olá, meu nome é Pedro. Hoje eu vim contar um pouco sobre como foi a minha história pela Associação Musical de Dois Córregos. Bom, eu comecei a minha carreira musical, eu diria que aos 10 anos de idade, quando eu comecei fazendo violino no Projeto Guri, né? Eu fiquei uns 3 anos estudando violino, e aí só depois que eu me ingressei no clarinete, que é o meu instrumento principal até hoje. Essa mudança que eu tinha feito foi porque eu lembro que naquela época nunca teve orquestra, né, em Dois Córregos, então tinha banda, porém tinha banda. E aí eu sempre quis tocar na banda, fazer parte daquele movimento, né? Era algo que me incentivava muito. Foi por isso que eu tinha escolhido fazer aula de clarinete. Depois desse período de
de ensino do clarinete, né, eu tive a oportunidade de começar a fazer aulas na banda, na associação. E aí depois de um tempo de ter feito aula, de ter participado da banda, eu também tive a oportunidade de começar a trabalhar como professor, né? O Denis, que é o maestro, né? O seu Nelson, foram pessoas muito queridas na minha vida e depositaram muita fé em mim, né? E aí depois disso eu comecei a trabalhar lá na associação, na banda, e foi um período muito bom, de muito ganho de conhecimento como professor, e a partir daí que começaram a surgir outras oportunidades na minha vida também. Eu me recordo até hoje que o Denis chegou pra gente e comentou sobre o Conservatório de Tatuí, né? Até então a gente não tinha nenhum conhecimento, não sabia o que era. E para quem não sabe, o Conservatório de Tatuí, ele é o maior conservatório de música da América Latina. E naquela época era, assim, tava muito longe, né, da nossa realidade, até porque Tatuí era um pouco longe, né? Mas o Denis correu atrás, conseguimos prestar as provas, né, os testes lá, fomos aprovados, a prefeitura também ajudou muito nós naquela época, porque eles levavam a gente, né, tinha um motorista que levava a gente uma vez por semana, e acredito que depois que a gente começou a cursar o conservatório, eu percebi que eu realmente queria levar aquela vida de músico, né? Eu realmente vi que eu queria ser músico, né? Levar a minha carreira apenas com música. E aí juntando, né, esses estudos no clarinete do conservatório, mais dando as aulas de clarinete na associação, eu percebi que eu queria seguir nessa carreira, né? Foi aí que também surgiu a vontade de fazer uma faculdade de música, que foi quando eu prestei a Universidade Sagrado Coração, que é em Bauru, né, a USC em Bauru, e consegui ser aprovado lá e comecei a cursar, fazer o curso de licenciatura em música. Foram 3 anos, comecei acho que em 2014, terminamos em 2017, e foi um período muito bom, de muito conhecimento. Eu também tive a oportunidade de prestar a prova do grupo de referência, que é do Projeto Guri, né? Eram os alunos avançados do Projeto Guri, e foi uma parte da minha vida que eu fiquei em Bauru, no Projeto Guri de Bauru. Consegui também fazer aulas de clarinete lá, eu lembro com o professor Ricardo, aprendi muito com o Deva, que era o maestro da banda, né? E foram anos assim de muito ganho de conhecimento musical, conhecimento de vida, e eu devo muito isso a ter começado na associação, né? Aí depois que eu consegui concluir o meu curso de música na universidade, eu tive que me mudar para Tatuí para poder conseguir terminar o curso de erudito de clarinete, porque lá são 14 semestres, né? São 7 anos cursando o curso, né? E como Tatuí era um pouco longe, então tiveram períodos da minha vida que eu conseguia ir uma vez por semana. Eu lembro que teve anos que a gente teve que ir 2 vezes por semana, sempre pegando carona, ônibus. Enfim, foi uma fase bastante assim difícil que me fortaleceu muito, né? E aí, depois que eu me mudei para Tatuí, né, eu tive também comecei a me interessar pelo concurso de fuzileiro naval, músico da Marinha do Brasil, né? E eu lembro que acho que foi no ano de 2017, 2018 que eu fiz a minha primeira prova. E aí eu lembro que eu fui reprovado na primeira prova, porém não desisti. Eu percebi que era aquilo que eu queria, que era aquilo que eu almejava, né, para minha carreira como músico. E aí depois da reprovação eu tentei mais um ano, o ano seguinte,
E aí eu me recordo que acho que eram 3 ou 6 vagas, né, pro Brasil inteiro no meu instrumento, né, clarinete. E aí eu comecei a me dedicar mais, comecei a estudar, comecei a treinar também, né, porque tinha que ter a prova física também. E aí eu comecei a emergir nesse lance de concurso, né. Eu lembro que eu estava também chegando ao final do curso de clarinete lá do conservatório, então eu estava começando a ficar meio preocupado com o que eu ia fazer da minha carreira, né. Foi então que aí eu decidi que eu ia focar 100% no concurso, né. E aí eu lembro que eu fiz o segundo ano que eu fiz, eu fui até a segunda fase, que era a prova prática, né. Mas infelizmente eu também não tinha conseguido passar. E eu comecei a ficar mais preocupado ainda, porque era até os 24 anos, né? É um concurso de idade, tinha até os 24 anos. E aí a minha última tentativa seria no ano de 2020, que foi quando eu ia ser ou não ia ser, né? Que aí eu consegui, graças a Deus eu fui aprovado, né? Contar rapidinho como que foi o processo. O concurso era dividido de inúmeras etapas, né? Entre elas a primeira, que era a prova teórica com a redação. Depois era a prova prática, né? do instrumento, tinha a primeira vista, tinha solfejo melódico. Aí depois também tinha o teste físico, natação, corrida, barra, abdominal. E depois também teve o psicológico, entrega de documentos. Enfim, na verdade é um ano inteiro, né, você fazendo todas essas etapas até você ser aprovado, né. E graças a Deus eu consegui ser aprovado. Eu lembro que nesse meu último ano abriram 12 vagas para clarinete, né, para o Brasil inteiro do meu instrumento. E consegui ser aprovado em segundo lugar, fiquei muito feliz, sou muito grato até hoje por ter conseguido ter chegado até aqui, né? E dizer que eu sou muito grato pela associação, por todas as pessoas que me ajudaram a chegar aqui, que as pessoas que depositaram fé em mim, que acreditaram em mim. Hoje eu sou extremamente feliz aqui, né? Aí no ano de 2021 eu me mudei para o Rio de Janeiro para cursar, né? E aí em junho eu me formei como terceiro sargento fuzileiro naval. E até no final do ano, né, de 2021, formamos no curso de aperfeiçoamento, né? E hoje continuo morando aqui no Rio, sou muito feliz, muito grato pela trajetória, né, até aqui. E dizer que se você tem um sonho, não desista dele, né? Sempre coloque um propósito definido, sempre saiba o que você quer fazer da sua vida. E é isso, eu agradeço muito pela oportunidade que a associação trouxe para mim. Dentre esses professores que o Projeto Guri contratou, tinha o Denis, que esse Denis é o maestro hoje e está nesses últimos anos, desde 2003, está exercendo o cargo de maestro em Dois Córregos. A minha relação ela começou em 2006, foi quando eu vim para Dois Córregos para trabalhar como educador musical no Projeto Guri. E chegando aqui eu conheci dentro do polo o Nelson Grael, que era um servidor público designado pela prefeitura para auxiliar, para dar um apoio ao Projeto Guri, recém-implantado aqui na cidade. Então nós nos conhecemos, passamos a ser amigos
e ele me contou sobre a banda de Coreto, uma banda, um grupo musical formado por músicos veteranos que ele tinha formado aqui na cidade. Porém, ele se queixava que tinha muito trabalho junto a essa banda, porque ele, além de tocar, ele coordenava essa banda. Então ele queria muito um maestro para coordenar essa banda, para ensaiar essa banda, para que assim deixasse-o livre para tocar o seu clarinete. E foi então que eu aceitei o convite e comecei a reger essa banda. Então isso aconteceu no ano de 2006. E paralelamente a isso, o Projeto Guri estava desenvolvendo suas atividades, uma molecada estava despontando nos estudos musicais e começaram a dar frutos, apresentações musicais do Projeto Guri começaram a acontecer, e nós tínhamos também a banda de Coreto, essa banda de veteranos. E aí passou a surgir uma ideia de criar uma banda municipal, uma banda jovem, mas que fosse municipal, porque o Projeto Guri é um projeto que ele é do Estado, em parceria com as prefeituras, e ele atingia os alunos com idades até 18 anos. Após os 18 anos, os alunos eles ficavam desamparados, digamos assim, não tinham mais como continuar seus estudos no projeto. Então, pensando em absorver essa demanda de alunos pós 18 anos de idade, então pensamos em criar uma banda municipal que não tivesse limite de idades, que pudéssemos atender essa demanda pós 18 anos e que pudéssemos também integrar junto a essa banda de Coreto, junto aos veteranos. Por isso, banda jovem, né? Porque já havia uma banda dos velhos, digamos assim, né? A banda dos veteranos. Então, no ano de 2008, essa ideia ela se concretizou. Nós juntamos vários alunos provenientes do Projeto Guri, que haviam saído do projeto, junto a esses veteranos, e formamos uma banda jovem, e aí lançamos então essa banda no 7 de setembro de 2008. E a ideia deu super certo, tanto que o prefeito, na época, ele resolveu apoiar, e aí no ano de 2009 surgiu a Escola Municipal de Música e Artes, professora Olga Ferreira, que era um núcleo, que é até hoje, um núcleo de formação de alunos para a banda municipal. Então, nessa altura nós já tínhamos então a banda jovem, que daí passou a se chamar Banda Musical Municipal de Dois Córregos. Tínhamos a Escola Municipal de Música e tínhamos o Projeto Guri, continuando as suas atividades, atendendo todo um público específico, e também tínhamos a Escola de Música, né, dando suporte à banda. E aí então a associação musical ela tinha um papel muito importante dentro de tudo isso daí, porque ela apoiava esses músicos da banda de Coreto através de um convênio com a prefeitura. A prefeitura a prefeitura ela repassava uma subvenção mensal, no qual os músicos recebiam um valor pequeno, mas assim que motivava-os a estarem ensaiando e fazendo uma apresentação mensal. E também a associação ela dava apoio a essa Escola Municipal de Música que foi criada no ano de 2009, cedendo professores e cedendo também materiais, instrumentos, acessórios. E aí, então a prefeitura ela fazia um repasse para essa associação. Então a associação ela começa a ter um destaque muito grande no cenário musical aqui na nossa cidade. E isso vai se desenvolvendo aí ao longo dos anos e vai se fortalecendo cada vez mais, até que chegamos aí no ano de 2021, o então presidente, ele manifesta a vontade dele de sair do cargo e de descontinuar as atividades da associação, né? Aconteceu que, em meio a tudo isso, no ano de 2020 veio a pandemia, então o convênio com a prefeitura ele havia sido interrompido, então a associação ela ficou sem a sua fonte principal de renda, né? Sem o seu apoio principal, que era da prefeitura.
Então, as atividades da associação elas ficaram insustentáveis, digamos assim. Então, o então presidente, ele manifestou o desejo de entregar o cargo e sugeriu até mesmo que a associação ela fosse dissolvida, que fosse doado todo o seu acervo de instrumentos e acessórios. Então, a partir desse momento, conversando com o Nelson, eu disse para ele, falei assim, Nelson, nós não podemos deixar com que a associação ela acabe, com que ela pare. Ela tem toda uma história, ela não pode terminar assim. Nós precisamos chamar mais pessoas para que possamos continuar esse trabalho, né? Vamos chamar aí sangue novo, né? Pessoas idealistas que possam nos ajudar a dar continuidade à nossa organização. Agora, como a associação ela estava numa hora de transição, eu já conhecia uma pessoa dentro da prefeitura que trabalhava nesse prédio aqui que eu estou, que eu conhecia o dom dela e o jeito dela trabalhar. Como ela trabalhava com as coisas até naquela época da prefeitura, porque eu era funcionário, ela também. Então, eu tinha por ela aquela coisa, que realmente ela seria uma pessoa, dentro da associação, ela teria uma função espetacular, como está tendo, realmente em pouco tempo. Aí, então, somou o Denis e a Dani também. Aí que passou a associação para ter o nome de AFICA. A associação passou a manusear, a passar para elas alguma coisa, para montar uma sede, um local em que tivesse condição de aparecer como qualquer coisa, que a associação era lá num prédio, lá alojado longe, fora de mão e tudo. Então, a associação passou a ser a FICA, que é essa associação, passou sendo a FICA, que está até hoje, tá? Nesses últimos anos, tá? Nesses últimos, acho que deve ser 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos, que passou a ter. Essa atividade da FICA demonstrou um trabalho. Aquela ideia que eu tinha de renovação, de coisa que para melhorar, para ter atividade, mais gente nova, cabeça nova, tudo que esses dois injetaram dentro da associação, é o que foi que aconteceu. Várias coisas foram acontecendo, como dinheiros e verbas e coisas que estão sendo incutidos e melhorando a situação. Da então a associação atual, a FICA. Eu fiquei mais de 12 anos no Departamento de Cultura como gestora cultural. Então eu tinha um contato menor com a Associação de Música por conta da banda, mas tinha um contato, né? Por alguns anos eu fui secretária, né, da diretoria executiva e contribuía pouco, mas tinha um contato menor assim, com a associação. O contato maior foi mais nos últimos anos, né, que foi crescendo por conta da banda também, e no início de 2021, que o grupo da antiga diretoria, que já queria abrir mão da associação, queria passar para um outro pessoal, o Denis e o seu Nelson me procuraram se eu queria fazer parte da associação com eles. O meu período na prefeitura já estava terminando, eu ia sair
nos próximos meses, e a gente achou legal, eu gostei da ideia, né, de continuar trabalhando na área cultural. Então foi aí que entra em cena a Daniele Cristina Soffner, hoje a nossa diretora executiva. Nós fizemos o convite a ela estava prestes a sair da prefeitura, e então acabou dando certo, que ela acabou topando essa missão, digamos assim, de nos ajudar a levantar, né, manter a associação de pé e também contribuir com novas ideias. E assim nós fomos chamando mais outras pessoas que contribuíram e muito. Nós chamamos também a Larissa Rossi, que foi presidente da nossa associação nessa nova fase da associação, e chamamos outros nomes, outras pessoas, Tomás Garbellini, nós chamamos também o Luiz Antônio Meneghetti como tesoureiro, Tomás Garbellini no Conselho Fiscal, assim como outros também que vieram acrescentar muito e trouxe aí um fôlego novo, né? uma nova esperança aí de continuidade para a associação. E aí nós pensamos por que não fazer com que as atividades da associação contemplasse outras áreas da cultura, não apenas música, porque até então o próprio nome da associação sugeria, associação musical, era muito voltada à música. Que atendesse todas as áreas culturais, que englobasse todas as áreas culturais. E por alguns meses nós ficamos trabalhando no novo estatuto, no novo regimento interno, e teve essa ideia da mudança do nome, né? Porque não seria mais uma associação musical. Aí a gente pensou e fez umas pesquisas e chegou na Associação para o Fomento e Incentivo Cultural e Artístico, que é a FICA, que já está funcionando aí há 1 ano e meio. Então, a partir daí, nós desenvolvemos uma nova identidade visual, fizemos uma verdadeira revolução na parte documental da associação, estatuto, regimento. Nós adequamos a associação, né, para a legislação atual, que faz uma série de exigências aí em relação ao terceiro setor. Então, aí temos um site, enfim, profissionalizamos toda essa questão aí da associação. E uma outra conquista foi também a aquisição de um espaço muito legal aqui no centro da cidade, que se tornou a sede da FICA, porque a FICA até então ela funcionava em locais diferentes. Quando a associação ela foi criada em 2002, a sede da associação era os fundos do ginásio de esportes. Então, durante um bom tempo, a sede, o endereço da associação era o fundo do ginásio de esportes. E depois a sede da associação passou a ser no endereço onde o antigo presidente da associação mantém até hoje um escritório de contabilidade. Então a associação passou a ter esse mesmo endereço. E depois, agora em 2021, com toda essa repaginação da associação, todas essas adequações, nós fomos obrigados a encontrar um endereço próprio, um endereço para a associação, até porque com todas as ideias de eventos e projetos que tínhamos em mente, nós precisávamos de um local para atender todos esses projetos. E acabou dando certo, encontramos um prédio muito bacana, um casarão legal aqui no centro da cidade, ao lado da Câmara. E lá nós desenvolvemos teatro, projeto voltado ao teatro, oficinas voltadas a desenho, a canto, música, viola caipira, enfim, são várias atividades, dança. Aí entrou a cabeça dos novos, né? Entendeu? São pessoas novas que, aí não era só banda, eles pensaram em outras coisas. Por quê? Porque, na realidade, os jovens, as crianças, têm muita coisa para aprender. Desenho, dança. E aí foram criando aulas de flauta, aulas de música, desenho, tem professores de desenho. Então montaram um esquema diversificando
aquilo que era a cultura que se relacionava só com a banda, que era música, música e música, para um leque de outras coisas que realmente havia necessidade, e há necessidade em qualquer cidade de ter. E isso tudo a FICA está elaborando e está fazendo. O que eu imagino daqui para frente em relação à associação é a ampliação de todos os projetos que nós já desenvolvemos. A gente quer descentralizar, na verdade. A associação ela funciona aqui no centro da cidade de Dois Córregos, está muito bem localizada, mas a gente pensa em levar cultura também nos extremos, nas comunidades, nos bairros mais distantes aqui do centro. Então, uma das coisas aí que nós imaginamos para esse futuro é levar projetos que atendam as comunidades, as vilas, digamos assim. A aquisição de uma sede maior, nós entendemos que o trabalho que a associação vem desenvolvendo, assim, ele deu tão certo que o espaço ele passou a ser pequeno para aquilo que a gente está desenvolvendo. Então, a gente já imagina um espaço mais amplo, que a gente possa atender muito mais pessoas que possam vir a usufruir de tudo isso, se beneficiar de toda essa parte cultural que é tão importante, né, para nós seres humanos. Então, basicamente é isso aí, a ampliação dos projetos, trazer mais profissionais para trabalhar junto com a gente, dar essa oportunidade, né, empregar mão de obra, artistas aí para que trabalhem junto com a gente, ampliar os cursos, aumentar a nossa sede, levar os cursos para a comunidade. Esse é um dos nossos sonhos daqui para frente. A arte, a cultura, ela tem um poder transformador na vida das pessoas. Nesses mais de 12 anos trabalhando com cultura, diretamente com cultura no município de Dois Córregos, eu vi muita transformação e várias situações assim. Vai ter uma ópera na cidade, como que a pessoa chega e todo o público que não estava muito acostumado com essa linguagem, chegar muito tímido aqui, depois de 3, 4 anos tendo a mesma atividade, se sente a pessoa mais à vontade com a arte, né? Na FICA, eu, nesses meses, né, quase um ano agora, de associação, eu vejo a transformação nas crianças e nos adolescentes que estão fazendo os cursos lá, né? De alguns que tiveram o primeiro contato com o teatro, com a música ali naquele momento, por conta dos cursos do PROAC, e que em poucos meses a gente vê uma transformação e uma evolução no indivíduo, né, de cada um. Então eu penso que a arte ela é transformadora em todas as idades, que ela é fundamental na vida de qualquer pessoa. Ela é importante para o crescimento pessoal e para tudo, né? Acho que ela é uma grande parte do que cada indivíduo é muito pobre quando não tem a cultura, não tem o acesso, né? Então é fomentar e popularizar o acesso à cultura. O meu pensamento é que a associação ela cresça, né? Não fique só também no município de Dois Córregos. A ideia é que a associação ela tenha atividades mais abrangentes, assim, não só
no município de Dois Córregos como em outras cidades da região. O sonho é que ela se torne imensa, né? A gente pensa em ajudar, como tem feito já com os artistas do município. Agora, esse ano, alguns artistas de outras cidades têm procurado para essa estruturação, para se profissionalizar mesmo como artista e ter uma orquestra, ter um corpo coreográfico, um grupo de teatro mesmo da associação. A gente pensa que essas aulas estão dando uma base e vão se estruturando para uma coisa maior. Claro, projetos de leis de incentivo estadual, federal, patrocínio, né? Então, mas a gente pensa que ela ficou muitos anos, 20 anos muito pequenininha, e nesse 1 ano e meio também muito por conta do PROAC, ela cresceu muito, e a gente o sonho e a vontade é que ela cresça mais e que ela tenha a função para que ela nasceu mesmo, que é ajudar o artista, estruturar o artista e fomentar a arte, não só no município de Dois Córregos, como na região, no estado, crescer. O nosso estatuto ele foi pensado por conta disso, não ficar muito pequeno, ele é muito abrangente e ele crescer, porque a gente ainda fica um pouco, sou muito sonhador e quero da coisa acontecendo assim, mas tem a parte burocrática que é importante, que às vezes segura a gente um pouco, né? Então, a gente tem diversas parcerias e a gente só quer aumentar e fomentar isso. Nós temos os projetos que estão acontecendo nesse momento na associação. A gente tem projetos prontos para executar em alguns bairros periféricos da cidade. E, é claro, tudo precisa de patrocínio, né? Mas a gente tem diversas ideias e projetos montados para essa descentralização no centro da cidade e para os bairros, né? E começar a crescer de outras formas. Está atuando em toda a cidade também, em vários pontos para todos. Só está faltando agora na vida de tudo que eu fiz, eu continuo trabalhando com música, vou continuar trabalhando, mas agora essa entrega da Associação Musical para a AFICA, eu pretendo que essa AFICA siga o caminho que ela está seguindo, que realmente tem fundamento e tem futuro. Tem futuro, porque as pessoas que estão aí, a gente percebe que tem aquele mesmo interesse que eu sempre tive pela música, e eles vão conseguir fazer, concretizar para o futuro, quando eu talvez nem aqui não estarei, mas eles estarão fazendo algo pela música em Dois Córregos. Bom, o futuro da AFICA vai depender das pessoas que estiverem trabalhando nela. Mas o que eu quero, o que eu desejo é que seja uma continuidade como sempre foi. A AFICA é com afinco, sempre procurando desenvolver a cultura, principalmente da música e outras coisas mais que se relacionam com cultura, na minha cidade. É isso que eu gostaria que a AFICA conseguisse fazer para o futuro. O futuro a AFICA vamos aguardar, porque realmente eu acredito que dê certo. A música ela tem um poder de transformação muito grande, porque ela mexe com a questão da sensibilidade. Hoje o ser humano ele está perdendo um pouco dessa questão da sensibilidade. Ele está ficando cada vez mais, está tudo automatizado, está tudo muito robótico, né? Então a música ela desperta assim lá dentro da gente o que a gente tem de mais humano. Então ela tem esse poder, né, de despertar essa sensibilidade, ela desperta as nossas emoções. Então a música ela tem cumprido esse papel, cumpriu esse papel na minha vida, tem cumprido, assim como eu vejo a música cumprindo isso na vida das crianças e dos adolescentes, sempre sensibilizando eles para as coisas boas, né, para voltadas assim para princípios bons, coisas assim que ultimamente a gente vê, né, princípios que vão se perdendo. A música ela é capaz de resgatar tudo isso daí, então ela tem esse poder de transformação, eu creio. A música foi o seguinte, foi uma coisa muito interessante na vida, uma coisa perfeita, que trouxe muita coisa para mim.
Sempre gostei, sempre pus com muito amor tudo aquilo que eu fiz de música na vida, mas tem o seguinte, hoje, com 87 anos, eu posso dizer que a música agora é que ela está chegando. Agora é que ela está fazendo aquilo que sempre fez. Agora está fazendo sempre em dobro. Porque a música, para mim, é uma coisa que faz falta. Eu pegar no meu instrumentinho, dar uma sopradinha e coisa, isso aí, vocês não sabem o que vale.